Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui no canal, o canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Para você que está sempre com a gente, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez. Não esqueça de comentar, vamos conversar sobre esse vídeo, tá bom? Deixa o seu like, o seu joinha para ajudar a gente. Também compartilhe esse vídeo com os amigos, joga no grupo da sua igreja, porque o assunto de hoje vai ser muito bom. Antes, deixa eu cumprimentar também aqueles que estão entrando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Esse canal pode também ser seu. Basta você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém. Comente. O vídeo de hoje está muito bom porque é o nosso react e não vamos reagir apenas a uma opinião. Hoje nós vamos juntos aqui avaliar vários vídeos, combater várias heresias, pensamentos errôneos acerca da Bíblia, ensinamentos errados ou certos. Vamos olhar juntos, avaliar e deixar a nossa humilde opinião, claro, bíblica. Então, Bíblia na mão, vamos junto porque juntos seremos edificados pela palavra de Deus. Então, galera, hoje eu quero compartilhar com você aqui alguns vídeos. Nós vamos ver esses vídeos juntos e vamos analisar aqui. Isso é bíblico? O que a Bíblia fala sobre isso? É certo? É errado? Vamos juntos, então, analisar. E o primeiro vídeo que eu recebi, fiz questão de compartilhar com você, é sobre o descontrole emocional no culto. Dá uma olhada nesse vídeo comigo. Já já a gente volta. Eu fiz questão de deixar o áudio aí bem original para você ter ideia do nível do descontrole. Gente, você vê a moça rodando com um bebê no colo e é nítido que o bebê já está tonto, já está sem entender, tadinho, já está desnorteado. Vê uma moça primeiro e até tenta pegar a criança, não consegue, depois vê uma outra, pega a criança. Gente, que bagunça é essa no culto? Que descontrole é esse no culto? Antes de mais nada, o título desse vídeo original, de onde eu peguei esse vídeo, está escrito Culto Pentecostal. Pera lá, gente. Isso não é pentecostalismo, isso é neopentecostalismo. O neopentecostalismo surgiu no século XXI com o surgimento da teologia, né, do triunfalismo, a teologia da prosperidade, o emocionalismo exacerbado. Gente, Romanos 12, versículo 1, Paulo diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto a Deus, ele é lógico, ele é racional. 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Quando a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é um espírito com um E minúsculo, porque é o espírito do profeta. Está sujeito, ou seja, não há perca de sentido, não há perca de racionalidade. Eu consigo e posso e devo me controlar, raciocinar. Eu não perco a razão. Então, com o neopentecostalismo surgem algumas bizarrices como essa, e que nós vamos ver também no próximo vídeo, tá? Esse próximo vídeo aí é mais polêmico, né? Trata do Ministério de Madureira, mas vamos ver aí o reconhecimento pastoral, tá? Da missionária Frida Virgem. O reconhecimento
pastoral de uma pessoa morta. Dá uma olhada nesse vídeo comigo, pelo amor de Deus, e a gente volta para ver se isso é bíblico. O exercício da presidência dessa igreja, debaixo da direção e orientação do Espírito Santo, sob a inspiração do pastor Jeremias Couto. Nós queremos reconhecer o pastorado da missionária Frida Vingre. Ela saiu daqui angustiada, mas quando nós chegar lá no céu, Jeremias vai dizer: nós tivemos tempo de colocar a senhora na galeria dos pastores que passaram. Dá vontade de ficar aqui assim, né? Segurando o queixo, para o queixo não cair. Eu botei esse vídeo e o Ministério de Madureira é muito grande, né? Claro, obviamente. Alguns defenderam, alguns mesmo de Madureira, tem muitos amigos no campo de Madureira. Mas não dá pra gente ver isso, né? Alguns, quando eu coloquei o vídeo, vieram, mas eu coloquei lá consagração a pastor. Mas não é consagração, é reconhecimento, mas ela não era pastora. Para reconhecer tem que consagrar. Mas para consagrar tem que estar vivo, irmão. Vamos lá, primeiro lugar, não existe pastora. Biblicamente falando, principalmente Novo Testamento, obviamente, porque é onde nós temos as doutrinas fundamentais para a igreja no Novo Testamento. Mesmo que você quisesse ir para o Antigo, tem vídeo meu falando sobre isso, vai na playlist lá, coloca aí, procura, porque tem falando sobre ministério feminino, tem na conversa sobre EBD desse trimestre, tem também na conversa sobre EBD do trimestre passado. Então tem vídeo falando sobre isso, eu não vou ficar aqui falando sobre pastorado feminino. Mas tudo bem, tem igreja que quer ter pastora, já tem bispa, apóstola, já tem presbítera. Daqui a pouco vão arrumar aí, a igreja católica já tem a Virgem Maria, a gente está indo para o mesmo caminho aí, né, de repente. Em segundo lugar, o centenário da Assembleia de Deus, vou deixar aqui uma coisa aqui bem clara, o centenário da Assembleia de Deus não foi feito por Madureira. Madureira não é a Assembleia de Deus. Madureira, entre aspas, faz parte da Assembleia de Deus. E entre aspas, por quê? Porque a Assembleia de Deus de Madureira, ela se desvinculou da Assembleia de Deus com o pastor Paulo Leivas Macalão, abriu sua própria convenção. Como a Assembleia de Deus é uma denominação aberta, em que sentido? O camarada sai e continua usando o nome da Assembleia de Deus. Isso não é feito em outra denominação. Rachou, abre seu próprio ministério. R.R. Soares, ele se separou do bispo Macedo, ele não continua usando o nome da Universal. Assim como Valdomiro Santiago abriu sua própria igreja aí, mundial, que eu não quero aqui falar deles, mas só para você entender. Você não vê presbiteriana fazendo isso, você não vê batista fazendo isso, mas a Assembleia de Deus tem isso. Tanto que Silas Malafaia, com a ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também se desvinculou da Assembleia de Deus, da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é a CGADB, abriu não, né? A igreja já era aberta, mas abriu sua própria convenção, né? E continua usando o nome da Assembleia de Deus. Assim também Madureira com a CONAMAD, que é a Convenção de Madureira, mas continua usando o nome da Assembleia de Deus. Então, meu irmão, o centenário da Assembleia de Deus, mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer vídeos, uma série de vídeos falando sobre pentecostalismo, a história do pentecostalismo, a história do pentecostalismo no Brasil, a história das Assembleias de Deus no Brasil. E isso vai incluir esse racha, essa separação. A gente vai falar sobre isso para você, assembleano, entender. Primeiro que você é pentecostal, não é neopentecostal. Você está dizendo que Madureira não é Assembleia de Deus? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que houve-se uma separação e que eles ainda usam o nome da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é reconhecido, assim como a ADVEC também é. O que eu estou dizendo é que eles não são a Assembleia de Deus. A Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil é a CGADB. Então, o centenário das Assembleias de Deus não pode ser feito por Madureira. O centenário das Assembleias de Deus foi realizado no dia 29 de junho pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, junto com a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, dia 29 de junho no Maracanãzinho. Ali foi realizado o centenário da Assembleia de Deus. O centenário realizado nesse evento foi o centenário de São Cristóvão. A igreja de São Cristóvão completou 100 anos. E um pouco antes, muito estranho isso, mas o pastor, que agora não me recordo o nome, entregou para Madureira. Então agora a Assembleia de Deus de São Cristóvão faz parte do campo de Madureira. Então quem completou 100 anos foi a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Agora o centenário da Assembleia de Deus, quem pode fazer isso é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Não é uma convenção isolada como é a CONAMAD e nem qualquer outra
Tá bom? Essa é a realidade e a gente vai fazer vídeos sobre isso e vamos colocar aí. Agora, primeiro, não há pastora. Querem reconhecer, querem aceitar pastora na igreja de vocês? Meu irmão, já está mais do que manjado, já estão fazendo, já tem bispa. Tá bom, não é pra gente engolir não é que tem que se acostumar. Porém, morta. Ah, mas não foi consagração, foi reconhecimento. Mas morta pode reconhecer? Vem cá, qual é a nossa diferença? Nossa aspas, tá? Porque eu já disse que a Madureira não representa a Assembleia de Deus, tá? E neopentecostalismo não representa pentecostalismo. Então, qual é a diferença do catolicismo? Porque é quase uma canonização, estamos caminhando para lá. Qual é a diferença do espiritismo? Porque parece reencarnação, e daqui a pouco, se não já tem dentro dessas igrejas aí, vai começar a ter. Estamos, aspa, né, porque eu não faço parte disso, diferente. As Assembleias de Deus não comungam com isso, é por isso que eu falo, Assembleia de Deus, Madureira não representa, a ADVEC não representa a Assembleia de Deus, tá bom? Então, eu faço uma pergunta, né? A mesma pergunta de Isaías, capítulo 8, 19. Em favor de vivos consultarão mortos? Né? Salmo 115, 17, os mortos não louvam ao Senhor. Inclusive, Deuteronômio 18, 11, é abominação ao Senhor, o culto à morte não está cultuando morto. Mas, gente, então o ato de Saul, lá em 1 Samuel 28, de consultar uma feiticeira para falar com o profeta que já tinha morrido, olha só, Saul, ele não queria consultar espírito morto, do familiar dele e etc. Não, Saul, ele queria falar com o profeta que já tinha morrido. Então o ato dele estava certo? Responde para mim aí, porque a gente está indo para lá. Gente, olha só. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e o versículo 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa. Não é para recompensar, para homenagear, para honrar quem já morreu. Tem que honrar enquanto é vivo. Mas a sua memória é esquecida. Versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se fez debaixo do sol. O que o sábio Salomão está dizendo é que a vida debaixo do sol, essa vida aqui passou para eles e eles não têm que ser recompensados. E as suas obras já se passaram. Gente, Hebreus 9, 27. Morreu, agora segue-se o juízo. Até porque Jesus disse em Mateus 22, versículo 32, que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Gente, é muita pataquada, é muita heresia. E toda heresia começa com uma distorção bíblica. Aliás, heresia é distorção bíblica. Aí vem ele, eu não podia fazer esse vídeo aqui sem ele, o doutor Rodrigo Silva. Presta atenção nesse vídeo. Depois a gente volta mais um pouquinho para um comentário bem rápido sobre isso. Dá uma olhada. Estava na Cidade Santa, quando de fato ele não estava. Fica esquisito, parece que o diabo criou uma ilusão e iludiu Jesus, como uma droga faz com um drogado que vê alguma coisa que não existe. E a Bíblia não fala que o diabo fez parecer que Jesus estava lá. Também não acredito que ele poderia criar uma ilusão de ótica que enganasse Jesus. Ele não teria capacidade para isso. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Que inversão, que paradoxo. Satanás pegou Jesus no colo no deserto. O que me deixa mais... Já estou separando a Bíblia aqui. O que me deixa mais assim... Qual a palavra certa? Admirado? Uma admiração negativa com a fala desses caras é o fato dos argumentos deles ser totalmente esdrúxulo, sabe? Coisa... Gente, eu vou deixar aqui, enquanto eu separei 3 textos bíblicos aqui, que eu quero compartilhar algo com você, mas já que o Dr. Rodrigo Silva é arqueólogo, ele poderia fazer o seguinte então, Dr. Rodrigo Silva, né? Ou se algum seguidor dele, que às vezes aparece aqui para comentar, seguidor da senhora Ellen White, amém, meu irmão, Deus te abençoe, tá bom? E hoje é sábado, guarda o sábado, responde amanhã, tá bom? Porque no sábado não pode se irar. Olha só, me explica uma coisa, senhor arqueólogo, ou quem quiser responder, tá? Poderia nos dizer
aonde é esse monte, já que é literal, já que Satanás vai, vem cá, Jesus, pega Jesus no colo, leva para o alto do monte e mostra todos os reinos do mundo. Que monte é esse que o diabo conseguiu mostrar para Jesus todos os reinos do mundo? Ah, é o reino da época de Jesus, tá? Então me mostra geograficamente aonde está esse bendito monte que Satanás levou Jesus e que de lá dá para enxergar todos os reinos do mundo. Não tem como, porque não é literal. O meu filho tem 8 anos, sabe disso, pelo amor de Deus. Tá, então me responde uma outra coisa. Se não foi uma visão, doutor Rodrigo Silva, se foi literal, então como que Jesus continuou no deserto? E foi alimentado pelos anjos depois de vencer a tentação de Satanás. É interessante. Será que o diabo ficou carregando ele para lá e para cá? Levou ele a um lugar que eu lá não sei que monte é esse, depois trouxe de volta para o deserto? Por que ele não saiu do deserto? Por que ele continuou no deserto? Porque foi uma visão, querido. Pelo amor de Deus. Satanás, ele pode sim operar o ilusionismo. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, não é algo admirável, né? Lembrando que Satanás vive numa dimensão diferente da nossa. Satanás ele pode se operar ilusionismo, inclusive ele é mestre nisso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Apocalipse capítulo 13, no versículo 13 e versículo 14, e ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitavam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida à espada e vivera. Então Satanás ele tem sim esse poder. E é provado cientificamente, você sabe, hoje ainda existe provas de que isso acontece. E pessoas que estão nessas condições de Jesus, 40 dias no deserto, sabe, com aquele calor, sem se alimentar, não só em deserto, mas às vezes até em mata fechada, essas pessoas ficam sujeitas a ter alucinações. Mas, gente, Satanás se valer de ilusionismo com Jesus não significa que Satanás enganou Jesus. Satanás não enganou Jesus. Jesus não foi enganado. Ele usou a palavra, ele combateu Satanás e ele venceu Satanás. Então, as distorções bíblicas, gente, é uma coisa fora de série. Pior, não vem só de fora, não é só dessas seitas não, mas dentro da Assembleia de Deus também tem. Tem que falar da minha denominação. E como tem as alegorizações fajutas, falsas, exageradas, a imaginação desses camaradas, a imaginação fértil desses caras para manipular o seu auditório, que por sinal gostam. Dá uma olhada aí no pastor Abílio Santana, olha o que ele fala e vamos responder aqui à luz das Sagradas Escrituras. Dá uma olhada. Versículo 1, alguém pode ler para mim? Se vire para mim explicar esse texto, filho, para ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. E aí? Estava assentado junto ao mar. É casa simples. Na beira da praia. Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Pô, veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. A madeira virava uma mesa. Era um ano, mais ou menos, para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele fez comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor que bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, eu falei: ih, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da
Jesus tinha casa? Sim. Era uma mansão? Não. Era na beira da praia? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é resultado do evangelho triunfalista, da teologia da prosperidade que esses caras querem entrar. Primeiro, gente, Jesus não fazia mágica, isso é mentira. Jesus não era mágico. E essas outras histórias que ele conta aí são coisas que ele tirou de algum lugar que ele leu, tá? Que Jesus ele assumiu a carpintaria com tantos anos e bebê. O fato é que Jesus não fazia mágica e Jesus era pobre. Jesus era filho de um carpinteiro com uma camponesa e ele não se valeu da sua divindade para fazer mágica e ficar rico. Isso é mentira. Inclusive as profecias bíblicas falam que Jesus seria pobre. Se eu concordar com Abílio, o Abílio vai ter que chamar Zacarias para uma conversa, porque Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz que ele virá pobre e assentado sobre um jumentinho. Jesus era nazareno, meus amigos. Galileu, inclusive, sofreu preconceito por isso, porque eles eram pobres, eram leigos, e Jesus veio de lá. Tá? Mas Jesus, tem gente que fala assim, Jesus andou nos maiores meios de transporte da época, porque Jesus andou no jumento, Jesus andou de barco, eram os melhores meios de transporte da época, mas era tudo emprestado, meu amigo, não era dele. Teve algumas provas que Jesus era pobre. Lucas 8, Jesus ele era financiado no seu ministério por mulheres. Mateus 22, 19, Jesus ele é questionado sobre pagar tributo, ele pede uma moeda emprestada e pergunta de quem é a imagem que está na moeda. Então dá a Deus o que é Deus e dá a César o que é de César. Jesus não tinha nenhuma moeda ali para fazer isso. E mesma coisa em Mateus 27, 2. Jesus, para não escandalizar o povo, ele vai pagar o tributo, o imposto, ele fala para Pedro, vai lá, pesca o peixe, vai vir uma moeda na boca do peixe, paga o teu tributo e paga o meu tributo, porque Jesus não tinha dinheiro para pagar nem o imposto dele. Então Jesus era pobre. Isso é coisa de gente rica? Não é. É coisa de gente pobre. Tá? 2 Coríntios 8, 9 diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Tá? Então Jesus ele era tão pobre que ele nasceu numa manjedoura emprestada e morreu em um sepulcro emprestado porque não tinha condição financeira para isso. Essa é a verdade. Tudo isso nasce, gente, com a falta de respeito e compromisso com as escrituras sagradas. Como, por exemplo, esse último vídeo que a gente vai ver de alguém que diz que nós precisamos atualizar a Bíblia. Por que será que eles querem isso? Por que essa ideia de que a Bíblia está desatualizada? Isso é verdade? A própria Bíblia nos dá respaldo para isso? De onde vem esse pensamento? Vamos ver o vídeo e eu respondo a seguir. Eu pensei que eu estivesse falando uma coisa óbvia. E, inclusive, as pessoas falam, por que você não usou contextualizar? Porque não é isso que eu estou dizendo. Eu sei o que é contextualizar. Eu acho que precisamos atualizar. E o que é atualizar? É reconhecer que algumas coisas que estão escritas na Escritura são datadas. Elas ficaram lá. Elas não fazem sentido hoje. Não é que você vai pegar aquele sentido, aquele significado e trazer para hoje, para um novo contexto. Não, tem coisas que foram ditas lá e que tem que ficar lá. É nesse sentido que eu acho que tem que atualizar. E outra coisa que para mim é mais óbvio ainda, é que a palavra é viva. A palavra é viva, então ela se atualiza. Sabe o que é óbvio? É óbvio que você é um herege. Meu irmão, eles têm coragem de falar mentira, a gente tem que ter coragem de falar a verdade. Você já viu que eu já estava aqui, né, que eu já estou aqui folheando a Bíblia, né? Vamos lá, porque esse é o último vídeo, é bem rapidinho. Gente, em primeiro lugar, parabéns às ordens dos pastores batistas do Brasil de São Paulo, porque depois da declaração que esse camarada fez no púlpito da igreja, tá? O nome dele é René Kvist, não sei falar o nome dele, é René, tá? Depois que ele fez essa declaração, ele foi desligado pela ordem dos pastores batistas, inclusive depois do desligamento, aí ele colocou mais as asinhas de fora, mostrando por que essas pessoas querem atualizar a Bíblia. É para adaptar a Bíblia à vida pecaminosa que essas pessoas têm, que eles apoiam. O homossexualismo, o sexo antes do casamento, e etc. Esse é o real motivo. O discurso é bonito, o discurso é atraente. É por isso que Jesus disse que esses camaradas, eles são lobos, mas estão disfarçados de ovelhas. É porque eles sabem conversar. Aparentemente, o que eles querem é para o seu bem. Paulo diz, inclusive, que eles têm aparência de piedade. Então, gente, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, meu amigo, a Bíblia é a palavra de Deus, é um instrumento da verdade teológica cristã.
Quando Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, inspiração aqui fala de respiração. A Bíblia sai do próprio Deus, ela emana do próprio Deus e não é uma parte, não é um terço, não é tantos por cento, ela não contém. Paulo diz que toda ela é inspirada por Deus. Então, querido, a Bíblia é o único livro já escrito no mundo que possui os 4 pilares do conhecimento. A Bíblia possui conhecimento científico, conhecimento teológico, o conhecimento vulgar ou implícito, que significa a interação e a observação do ser humano com o ambiente que o rodeia. A Bíblia também possui conhecimento filosófico. A gente tem que ter cuidado, porque Paulo fala em 2 Coríntios 4:2 desses camaradas, dos falsificadores da palavra. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz que nos últimos dias, alguns, dando ouvido à doutrina de demônios, não suportariam mais a sã doutrina. Agora em Mateus 24:37, Jesus diz uma coisa aqui interessante, que se precisasse de atualização, então Jesus diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que isso significa? Sabe o que Jesus está dizendo? Que não precisa de atualização. O ser humano, a mesma depravação moral dos dias de Noé é a mesma de hoje. O que muda no ser humano é a tecnologia, é o avanço. Mas a depravação moral é a mesma. Então, não precisa de atualização. Assim como era nos dias de Noé, continua sendo hoje e será até a vinda de Jesus. A Bíblia sempre será atual. O Salmo 119, verso 89, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Bíblia foi atual ontem, a Bíblia é atual hoje e na eternidade ela continuará sendo atual. É um gerúndio, é um presente contínuo. E o próprio Jesus diz em Mateus 24:35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Não é desatualizada, querido. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que desça um anjo, um ser espiritual, imagine você que é pecador igual eu, do céu, e pregue um outro evangelho, além deste evangelho que temos pregado, seja anátema, seja maldito. A Bíblia não muda, a Bíblia não desatualiza. Quem não foi transformado pela verdade do Evangelho, quem não foi transformado pela palavra, essa frase eu ouvi, mexeu comigo e eu repito para você, quem não foi transformado pela palavra quer transformar a palavra. Então, meu amigo, quem acha que deve atualizar a Bíblia está desatualizado. É você que precisa de atualização. E eu termino dizendo, ele disse que a palavra precisa se atualizar porque ela é viva. Pelo menos uma afirmação ele acerta. A palavra é viva e aqueles que querem atualizá-la estão mortos espiritualmente. Então viva, volte para a luz, ainda dá tempo. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é atual. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Queridos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente, compartilhe ele com alguém, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe sua vida e querendo Deus, com a permissão de Cristo, eu espero você até os próximos vídeos. Um abraço, fique na paz.